Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos nesse fundo escuro sobre trajetórias de vida. Trocamos experiência com os nossos convidados para oferecer a você uma reflexão sobre o mundo ao seu redor, os seus projetos. Afinal, a vida é para celebrar. Luiz Antônio Fernandes Fonseca nasceu em São Paulo, fez suas andanças por lá, formou, viu a família, viu os arredores. De que bairro, Luiz? Eu nasci no Pari. No Pari. Isso, próximo a Santana, Vila Guilherme. E veio para Bauru em determinado momento, vamos chegar lá, nesse estágio, na hora certa, em função das suas andanças relacionadas ao mundo da educação. Que imagem ou que memória afetiva, ou que fato, ou que lembrança você tem da infância paulistana na sua trajetória? Ah, rapaz, é uma memória fantástica, assim. E eu falo que eu sou um sobrevivente, né? Porque na época a gente fazia tudo aquilo que hoje não pode. Então era muito tempo de rua, descalço, chuva, enfim, terra, não tinha asfalto, era uma doideira, né? A vida da gente era uma doideira. Saía de manhã, voltava à noite, ninguém sabia onde você estava, brincadeiras demais, mas nós tínhamos um respeito muito grande para os nossos pais, né? Então, nós não íamos longe. Então, um assovio, uma chamada, a gente já voltava para o ninho. Então, assim, é uma infância muito gostosa. Eu acho que se compara muito com o interior, né, que as pessoas falam, interior é mais livre. Hoje, São Paulo está meio preocupante, mas na época era isso mesmo, sabe? Você comia morango de calçada, olha que coisa louca. Nasceu selvagem, você comia e não morreu, entendeu? É uma coisa... Quantos irmãos, seu avô? Tem um irmão. Um irmão só? Eu tenho, na verdade, são 3 irmãos. Tá. Primeiro, meu irmão, que está vivo ainda. Depois teve um outro que faleceu com 9 meses. Eu sou o terceiro da linha, né? Então são 3 irmãos, mas um faleceu muito pequenininho ainda. Depois do colégio, num determinado momento, o menino foi procurando espaço na vida, como todos, né? Procurando a trajetória. Nessa fase que já entrou a Sabesp, os seus 15 anos, teve, lógico, houveram experiências antes? É assim, olha, eu comecei a trabalhar, meu pai tinha um comércio. Ah, tá, legal. Que na época era uma coisa assim, tinha muitas coisas da venda. Sim. Mercearia, que você vendia granel, essas coisas. Secos e molhados. Secos e molhados, isso. E eu trabalhava com ele, ajudava nas minhas horas vagas, que eu estudava nessa época, com 15 anos e tal. Nesse período de 14 até 17 anos, mais ou menos, eu jogava vôlei também no Clube Regata CT, tinha as minhas andanças por aí como esportista, mas ajudava meu pai, mais ou menos, né? Foi aí que eu falei pro meu pai, eu queria voar, né? Eu não quero ficar no seu negócio. Mas mesmo assim ele queria se aposentar na época, não sei como é que é o termo que é usado, expansão de idade? Não, Emancipação. Emancipação. Me emancipou e eu virei dono do negócio. Aí eu fiquei mais louco ainda, né? Mas ele entendeu, e um amigo nosso, amigo do meu pai, ele trabalhava numa empresa, de explosivos, vendia banana de dinamite, massa, sopinho, cordel, essas coisas. É um emprego para começar, topa? Vamos embora. Então, o meu papel era fazer guias, notas fiscais, pegar as guias no Exército, liberava esse material todo para as empresas, ia e voltava e tal. E eu também achei legal, porque os vendedores do negócio, eles viajavam bastante. Eu não gostava de ficar preso. Então o que eu fiz? Eu falei com o meu chefe, você me ensina a mexer com isso? E fui trabalhar com desmonte de rocha mesmo. O cara que vai no campo, manda furar, depois joga as bananas de dinamite, põe cordel, estopim. Eu achava aquilo máximo. Era muito legal. Mas aí nesse interim veio a faculdade. O que eu quero ser? Né? E eu queria ser médico. Ah, na origem você queria ser médico. Eu não queria outra coisa. Legal. Mas eu não tive a capacidade. Infelizmente eu não consegui entrar. Fiquei nesse desespero umas 2 vezes, mas não deu resultado. E aí eu falei, agora eu não posso mais, já estou começando a envelhecer. Aspas, né? E aí meu irmão falou assim, olha, eu sou administrador e economista. As 2 áreas são muito boas. Siga uma delas, acho que você vai se dar bem. Meu irmão é mais velho que eu, 9 anos. Ok. Então eu falei, tá bom. Aí eu fiz administração de empresas. E nesse inteirinho que eu entrei na faculdade e abri um concurso Sabesp. Isso foi lá em 79 para 80. E aí eu prestei e entrei. E aí segui carreira na Sabesp durante 15 anos. 15 anos. Entrei com auxiliar de contabilidade, depois virei analista de OIM. Aí lá tem toda uma sequência, né? Trainee, júnior, pleno, especialista 1, 2, 3, 4. Mas quando você chega no sênior, pleno ali, você é apto a assumir gerências.
Foi aí que eu assumi a gerência comercial. Você viu, Luiz, aí está falando do jovem que assume a idade madura e tem aquele conceito natural dos pais, que provavelmente tenha sido passado para você também, como foi em casa. Olha, a segurança do serviço público, que hoje milhares ainda procuram, né? Não é diferente, nós estamos aqui numa emissora pública, aliás, desse aspecto, mas você tomou uma decisão corajosa num determinado momento, já com 15 anos consolidados de Sabesp. Sim. Não, eu vou voar de novo. Eu vou voar de novo, é. Foi bem assim. E essa coisa, meu pai sempre me deu liberdade, minha mãe também. Eles falavam o seguinte: faça aquilo que te dê prazer. Não faça aquilo por dinheiro ou por promoções. Se te dá prazer, o dinheiro virá, os benefícios virão. E eu tive essa coisa na cabeça, de que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava. A Sabesp, ela me proporcionou muito. Assim, eu tenho a Sabesp no peito, porque, na verdade, foram 15 anos de aprendizado puro. Imagina. Assim, muita coisa. E eu gostava muito da Sabesp, muito. Mas falei, pô, não dá para conciliar as duas coisas que eu estou gostando. E eu achava que ensinar as pessoas era mais legal. Sabe, começa a dar um divisor de água, começa a bater uma aguinha diferente. Aí eu falei, bom, eu vou sair. Tanto é que a minha admissão na Sabesp, ela foi tão tumultuada que eu tive que me demitir 5 vezes. Porque eu me demitia, o diretor rasgava. Eu me demitia, o diretor rasgava. Me chamava, me dava uma bronca. Eu falei, mas gente, mas eu quero, é minha vida, eu quero seguir. Mas não, você tem uma carreira brilhante aqui, você chegou no topo. Porque da Sabesp, na época, Claro. a gerentes, era o cargo máximo que você atingia por carreira, porque o resto era por indicação do governo. Sim. Mas eu vivia no Palácio do Governo, então meu link era muito forte. Então mudava o governo, eu continuava lá, eu não saía. Mas Luiz, continua, você tão... Não, gente, eu quero tentar, me deixa voar. Se eu me arrepender, legal, eu me arrependi, mas se eu não tentar, eu vou ficar mais brava comigo mesmo, por não ter tentado. E aí foi, até que na 5ª vez não teve jeito, eles falaram, tá bom, você quer, perfeito. E nós estamos abrindo no mês que vem a demissão voluntária. É um projeto que eles têm, né? Então, se você quiser, eu acho que você deva esperar, porque você vai ter um recurso a mais. Porque ali eu ia sair com a demissão simples, né? Claro. Eu ia demitir, o fundo de garantia, nem isso, nem o fundo, Sim. na verdade. Sim. E aguardamos um pouquinho, tá. Aí eu fiquei mais uns dias, acho que 30 dias. E aí veio a demissão, me cadastrei, aí o processo rodou. E aí eu já migrei para a educação. E lá fiquei o tempo todo. E você mudou de área completamente. Totalmente. A palavra gestão, ela continuou, porque a Sabesp também era gestão pura, né? E a universidade, quando eu assumi o cargo de direção, também era gestão. Na verdade, eu tinha todo o orçamento, tinha professores para cuidar, tinha alunos, tinha laboratórios, enfim. A expansão da própria universidade demanda um trabalho insano. Mas aí você não tomou só uma decisão difícil, porque quem é jovem está ouvindo a nossa conversa aqui, tem essa dimensão. Você trabalha, se forma um tempão angustiado para definir uma carreira, uma posição, buscar uma oportunidade. Aí depois que consolidou, fala, não, vou mudar de novo. De áreas e de conteúdo. E daí você mudou de cidade também, onde apareceu num determinado momento o Bauru na sua vida. Bauru. Assim, eu viajava muito a Brasília. Eu representava muito a minha instituição em Brasília. Então, era encontro de reitores, ou mesmo na homologação de curso. Na época era muito mais complexo que hoje. Você tinha que negociar com comissões, enfim. E nessas viagens já conheci a irmã Jacinta. Conhecia porque a gente viajava junto, mesmo voo, enfim. Mas eu não tinha ideia de onde ela era, qual era a universidade. E as minhas filhas estudavam no Colégio Sagrado Coração. Nessa época eu morava nas Perdizes já. Ok. Que era do lado de casa. E eu não sabia que uma coisa tinha nada a ver com a outra. E um belo dia ela me ligou e falou assim, eu precisaria conversar com você, você pode me ajudar e tal. E eu falei, mas só até onde? Porque até então a gente não tinha falado sobre isso. Em Bauru, na Universidade Sagrado Coração e tal. Tá bom. Isso. E vim para Bauru um final de semana com minhas filhas, pequenas, né? E aí nós a conhecemos com o maior detalhamento, conheci a universidade, o problema que eles tinham. E aí eu falei, tá bom, irmã, eu não posso porque eu tenho uma atividade em São Paulo, eu não consigo fazer as duas coisas. Não, mas dá para fazer alguma coisinha. Só que nesse inteirinho também, eu passei por algumas situações em São Paulo que me desagradaram muito. Por quê? As minhas filhas estudavam no Colégio Sagrado, como eu já citei, e lá é um bairro de classe média alta. Ok. E tem muito empresário. E minhas filhas tinham, a minha filha maior tinha amigas que os pais eram empresários, importadores, exportadores, né? E 2 fatos me deixaram muito assustado.
Um deles foi assassinato de pai de uma delas. E aquilo me doeu muito porque eu me vi na situação. Sim. O outro foi um sequestro no meu prédio, de uma pessoa que ia dar entrevista na Ana Maria Braga, não chegou no estúdio da Ana Maria e a gente conseguiu que ele foi sequestrado na porta do prédio. Enfim, olha as loucuras. E aquilo começou a me angustiar. Mexeu com você. E eu falava para minha esposa, vamos mudar? A minha cunhada mora em Batatais, vamos mudar de vida de novo? Eu falei, eu sou meio maluco, a gente já muda. Vamos para onde? Você tá maluco? Tal. E aí surgiu esse convite, eu falei, bom, é uma oportunidade, vamos conhecer. E morei em Bauru 1 ano sozinho. Eu tive a honra de morar com as irmãs, que eu as adoro, todas. Eu morei na residência delas durante muito tempo, quase 1 ano. E aí no final de 2005 eu tomei a decisão, eu falei, gente, não dá para também eu ficar lá, vocês aqui, minhas filhas vão crescer, eu não vou ver. Que tal a gente migrar, né? Aí elas vieram, conheceram um pouco mais da cidade, se encantaram. E eu falei assim, bom, vamos embora. Ficaram aqui. E aí ficamos e estamos aí até hoje. Fomos ficando. E a missão foi completa e estamos aqui. O ramo da educação acabou te trazendo para cá, então, efetivamente, como ela. Sim. Tá. No meio do caminho, aí a vida vai fazendo as suas transformações, né? Nem todas as cartas estão nas nossas mãos, isso é normal. Você também caiu o coaching, o marketing e outras experiências após essa fase na vida? Pior que foi engraçado. Quando você chega num certo patamar, Nelson, não é que você se acha, você tem tanta bagagem e você consegue analisar o mercado de uma forma muito específica, muito direta. Sim. E eu achava, foi um grande erro, eu achar, que eu saindo da Universidade Sagrada, eu teria mercado. Né? E foi uma decisão minha sair da universidade também, em parceria junto com as irmãs, que nem eu falei, sou amigos delas até hoje. Achando que eu ia sair e ia me recolocar rápido. Sim. Ou em Bauru mesmo, ou até em São Paulo. Claro. Não teria problema. Aí que mora o perigo. Nada aconteceu. Nada. E a situação foi apertando a cada dia. E eu falo, meu Jesus, eu nunca fiquei desempregado na minha vida. E agora? O que eu faço? E aí, conversando com uma sobrinha, que ela tem uma empresa de treinamento em São Paulo, motivacional e tal. Tio, vamos fazer um curso comigo? Você tem um perfil, você tem um jeito, você gosta. E eu fui muito mais para agradar minha sobrinha do que a mim mesmo. E fui, e me apaixonei. E quando eu voltei do curso, quer dizer, o curso foi longo, foram 3 meses de curso, cada 15 dias, no final de semana. Era louco mesmo. E quando eu me formei, eu falei, cara, é isso que eu quero. E como começa agora? Que mercado atacar? Começa tudo a ladainha de novo. E aí eu fiz uma proposta para uma empresa de Araraquara de dar uma palestra de graça. É assim que a gente começa, né? Vai dando. Sim. E dessa palestra, que foi um grupo pequeno de pessoas, veio uma faculdade e me convidou para uma palestra para os seus alunos, para os alunos que estavam entrando na universidade. Legal. Também era de graça, na boa. E aí, quando acabou essa palestra, um casal me procurou perguntando se eu poderia conversar com eles um outro dia. Eles gostaram muito do que ouviram e tal. E eu falei, claro, não, quando quiser. E nós fomos, e era um desafio muito grande, porque a empresa era uma empresa pequena, mais ou menos 15 funcionários. E o problema do dono é que ele não conseguia demitir. Ele queria que eu cortasse 7 pessoas daquelas 15. E eu falei, não, me dá um tempo. Né? A gente combina um valor que não vai ser nada absurdo para o senhor. Me dá uns 3 meses para que a gente possa fazer uma análise melhor. No final eu consegui fazer, essa história um pouquinho longa, eu acabei fazendo o projeto. Em resumo, foram só 3 pessoas demitidas. O filho dele, o sobrinho dele e o contador. Nenhum funcionário. O filho, porque não queria estar ali, queria fazer fisioterapia, estava ali forçado. Eu já tinha vivido isso no passado, não tem lógica. O sobrinho, porque não estava lá porque era sobrinho. E o contador, porque estava desviando algumas coisas e tal. Entendi. E aí ele ficou assustado na hora, mas entendeu a logística. Hoje essa empresa, são exatos o que nós estamos falando em 4 anos, essa empresa que tinha 15 pessoas, 7 seriam demitidas, hoje está com 35. Tem uma simbologia e um conteúdo natural para eu puxar um parêntese com você aqui na minha cabeça maluca do Câmara Livre.
Você está falando de uma questão de coaching, gestão, lógico, a essa altura você tinha toda a bagagem de tanto o setor público, setor privado, das Sim. outras áreas diferentes, educação, marketing estava na tua cabeça, além dos processos administrativos. Mas essa ideia de, vou usar o simbólico, muitas empresas com potencial não alçam o voo ou não saem do seu lugar comum, dependendo da mentalidade do dono. Sim, a mentalidade do dono. É aí que dá o perigo. É a mentalidade do dono que faz o seu gado, engordar ou emagrecer. Chefe da boiada, não tem jeito. Não tem jeito. Essa empresa especificamente, ela tinha uma visão muito retrógrada, bem espaçada. A coisa era uma empresa que você tinha um grande galpão, pessoal operacional embaixo, uma sala em cima e as pessoas não desciam na fábrica, só olhando do alto. Uma superioridade, carros importados chegando e nem bom dia direito. Então, enfim, mudou toda a estrutura dessa empresa. Na verdade, eles hoje, na época foi a grande diferencial, o café da manhã, segunda-feira com o dono, não tinha como, tem que ter o café da manhã. E na sexta-feira o café da manhã com o dono. Sempre início e final de um período. Começo e saída de período. E eu falei assim, quem vai pagar é o senhor. Você vai trazer um café da manhã, não vou fazer. Foi engraçado. Mudança de mentalidade com Mudança de mentalidade. Demorou. Os processos que eu falei que seriam 3 meses foram, na realidade, quase 7 meses. E eu cobrei um valor bem simbólico só do primeiro mês, não cobrei mais nada dele, porque é um desafio para mim, inclusive, mudar esse processo. E foi engraçado porque ele falou que não ia descer, ele não ia se misturar. Eu quase que arrastei o senhor. Hoje ele me agradece, todo final de ano ele passa em casa, vem ele, a esposa, me beija, me abraça. Porque foi uma mudança tão radical. E eu falo para ele, eu não fiz nada pelo senhor, o senhor fez pelo senhor. Se o senhor não abre a sua mente, naquele momento, estaria com 7 funcionários, talvez fechado. Né? Então é questão de mudança de paradigmas, né? Então é muito gostoso esses desafios, Nelson. É uma coisa que te... Se a gente puder fazer um outro pequeno recorte na questão do serviço público, a experiência que você está agora, boa parte dessa leitura, ela também vale para dentro do serviço público. Vale para qualquer... Com todas as suas virtudes e defeitos. Também. Sem dúvida, vale para todo lado, né? É lógico que no serviço público tem outras variáveis. Variáveis que você não consegue uma transformação assim pela própria estrutura que ela tem. E a minha maior dificuldade no começo foi entender essas duas... Entender essa lógica. Essa lógica. Porque essa BESP, ela não era pública, ela era uma estatal na época, era uma mista já. Sim. Então, eu tinha pressão política sim, lógico, de um aumento de tarifa, de um ajuste disso, aquilo, mas não interferia no dia a dia. Era muito... O poder público interfere, na verdade... As decisões técnicas, estratégicas, a natureza da ação... ela acaba dando uns enroscos. Então, por exemplo, na cultura, a primeira ação foi reunir na época, eu tinha quase 100 funcionários, 100 servidores. Muita gente de férias na época, foi em janeiro, né? Mas eles vieram, foi uma chamada. E além de me apresentar a todos de uma forma direta, quem eu sou, de onde eu vim, qual a minha formação, que eu acho importante, também embuti nesse negócio uma palestra nos moldes que eu faria em qualquer empresa. Entendi. E o mais gratificante é assim, Nelson, é quando... tem todo um contexto essa palestra. E eu percebo que eu atingi o objetivo ou não pela fisionomia do meu ouvinte. Né? E aí, quando eu mandei acender a luz, eu vi os olhos marejados, porque você tira um pouco o pessoal da zona de conforto para refletir sobre a sua vida. O que é a sua vida? Às vezes você acha que não. Você está se auto-prejudicando. Você está sendo espelho para outras pessoas de uma forma negativa. E você não imagina que você está sendo esse espelho negativo. Você tem que vender uma imagem positiva para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos. Senão você acaba denegrindo a sua própria imagem de alguma forma ou fica no subconsciente. E foi muito legal. E naquele dia eu me senti tão bem, minha autoavaliação, que foi ali que eu falei, vai dar certo. Vai dar certo, porque as pessoas entenderam. E realmente está dando certo. Não é uma tarefa fácil, você sabe muito bem disso. A burocracia que a gente tem é uma burocracia monstruosa, mas eu tenho que ficar comigo, e eu acho que todo o secretariado que aí está, falando um pouquinho do geral, mas especificamente sobre a cultura, eu sou extremamente legalista, eu não dou um passo, talvez possa, não, ou pode, não tenho talvez, é sim ou não, né? E como tem a gestão embutida na cabeça,
Então eu consigo planejar um ano inteiro de atividades. Então a cultura hoje, ela tem o planejamento até o dia 31/12, inclusive financeiro. O meu orçamento, não importa quanto vai vir do orçamento, a gente pede. Você sabe que existe cortes aqui, cortes acolá, ajustes. Quando fecha isso aí, que era mais ou menos março, eu sento com a finança e falo, meu planejamento está aqui, ó. Eu jogo tudo que eu tenho que fazer durante o ano, mas tudo mesmo, naquela planilha e já passo. Então, meu orçamento está batido já, eu não estou estourando. Pode ser que aconteça um fato novo, claro, mas 90% do meu orçamento está batidinho com as atividades que eu tenho que ter. E aí você acaba sendo mais crítico, mais ajustado, você começa a controlar melhor, a hora extra, você consegue segurar. E ó, o problema da hora extra para mim é muito sério, porque eu tenho atividades você tem uma noturnas. área de serviço muito grande. É complicado. Para você o peso é muito grande. Muito grande. Sábado e domingo, eu tenho à noite, eu tenho feriados, enfim, tenho o teatro municipal, tenho a comunidade, tenho isso e aquilo. Tem que ir administrando de alguma forma e tentar tirar uma qualidade muito boa, né? E está dando certo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Falta muito ainda. Não é uma coisa que a gente bate o dedinho, né? A gente estava falando das relações intragovernamentais, sobretudo o Estado, que está mais perto aqui com alguns editais para aqueles que são produtores culturais. Sim. Até falar por experiência, para colocar na mesa aqui um único ponto. O que eu senti é que tem muita gente boa fazendo um monte de coisa boa em dança, música, literatura e artes plásticas e tal, mas falta profissionalização básica. Falta. E te falo o seguinte, tem gente que sabe escrever muito bem, aprova projetos e não sabe captar. Sim. Tem gente que não sabe fazer e não sabe captar. Tem gente que não quer captar e não quer fazer. Porque tem uma gama de coisas incrível. Então a gente já fez um momento aí, uma série de um curso voltado para escrever projetos. Como é que você escreve um projeto do PROAC, do Sinconv? Para a gente entender, tanto o público externo, que é a PROAC, o Rouanet, quanto o público interno, que é a Sinconv. O Sinconv é uma loucura, você deve conhecer também. Sim, então, tem todo um jeitinho. Então você tem que capacitar esse povo. Mas a gente artista não gosta de mexer, regra geral, com burocracia. Não gosta. E a gente faz esse esforço no sentido que eles entendam que é um caminho que eles não podem ficar dependendo apenas do poder público municipal. Nós temos uma limitação. A gente tem a lei de incentivo à cultura, né? Mas não é um valor que atenda a todas as necessidades. É um valor pequeno, é de 10 mil e 20 mil. Sim. Não é uma coisa que, né? Que eles têm que ter voos maiores. Então eu acho que a gente tem que aproximar um pouco mais, trazer um pouco mais de informação para eles e para nós mesmos. Então, eu pedi agora para um diretor da PROAC São Paulo, que esteve com a gente, mandei já um e-mail pedindo aí uma visita do secretário, do Romildo, porque é um cara também disposto, ativo. Eu quero que ele venha a Bauru conversar com os nossos artistas. Legal. Né? Que ele faça uma palestra para a gente, para que ele fale um pouco de PROAC, fale um pouco da própria Secretaria de Cultura, fale sobre a APA, né? Sim. Qual é o destino da APA? Que a APA deu uma bagunçada esse ano. Nós não tivemos virada cultural paulista, com a saída lá esqueci o nome dele agora, que foi para o FDE. Sim. E aí deu uma tumultuada nesse processo. Enfim, que a gente tenha uma clareza maior de ações para que a gente possa fazer coisas boas. Outro dia eu ouvi um discurso do governador, no dia que ele esteve em Bauru, que eu achei interessante. E ao mesmo tempo fiquei pensando, será que é verdade? Ele falou assim, dinheiro o Estado tem, nós não temos projetos. Né? E a gente escuta isso sempre. Deve ser verdade, porque você não consegue fazer nada sem um projeto bem delineado, bem trabalhado. Né? E eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha. Nós temos em Bauru grandes artistas, grandes, de todas as áreas, grandes. E vai desde criancinha, de 8 anos, até senhores de 80. Nós temos de tudo. E a gente percebe que não tem incentivo para dar um up, sabe? Seja ela na escrita, seja ela na música, seja ela no teatro, seja ela na escultura, na pintura. E isso me incomoda, o não poder ajudar da forma que gostaria. Mas estamos no caminho. Luiz, que traço tem em você do seu Walter? Meu pai.
Na verdade, do meu pai, eu tenho aquela coisa da determinação, sabe? Meu pai não desistia nunca. Meu pai era muito batalhador, não tinha preguiça para o trabalho. E eu puxo isso dele. Porque eu não tenho preguiça. Para mim, vamos embora. Nunca tive problema. E essa determinação e essa coisa da pontualidade, da seriedade, sabe? Meu pai não tinha A, B e C. Tinha A e C. O B, no talvez, dele não existia. Então, essa pontualidade dele eu tenho. Onde você se vê em Aurora? Minha mãe já tem um lado mais, assim, também essa coisa, um pouquinho dela, é uma mistura muito bem dada, mas muito mais o lado emocional, o relacional. Meu pai era tenso, minha mãe sempre foi calma. Nos piores momentos ela conseguia equilibrar, né? E eu tenho grandes histórias dela e do meu pai, que eles se completavam realmente. Como todos os pais e mães são assim, né? Mas eu vejo do meu lado. As dificuldades que eles tiveram foram inúmeras. E eu lembro, gozado que eu tenho imagens com 5 anos e com 10 anos, assim. Eu lembro de fatos. Posso contar uma coisinha rápida? Claro. Quando eu tinha meus 9 para 10 anos, toda criança dessa idade tinha uma tal do autorama. Né? Autorama fazia um 8 e tal. E aí, eu nunca tinha pedido nada, assim, eu não fui uma criança pedona, sabe? Eu nunca fui essa criança pedona. Também não tinha que pedir, né? Na época era diferente. E eu cismei que eu queria um autorama no meu aniversário. Cismei não, eu pedi. Sim. E eu lembro que meu pai um dia chegou em casa muito triste e falou que tinha sido demitido. Ele trabalhou na SKF do Brasil um tempo. E a SKF é uma empresa alemã, entrou um cara novo lá e demitiu todo mundo que tinha mais de 10 anos. Então a situação do meu pai ficou crítica, ficou sem emprego. Por isso que eu te falei, ele não teve vergonha, ele foi ser pedreiro um tempo, ele foi ser pintor, ele dava um jeito de arrecadar algum dinheirinho para pôr em casa. Até que ele resolveu abrir o negócio dele, mas isso aí eu já falei. Bom, e aí ela conversou com meu pai na cozinha e eu lembro da fala, mas ele nunca pediu nada, será que a gente não tem um jeito? E eu não sei a moeda qual era, mas eu sei que custava 400. Isso em que ano? Nós estamos falando em 67, 68. Era cruzeiro. Sei lá que moeda que era. E eu nunca mais esqueço, cara. Nós fomos na loja, no MAP, na loja do Cal, no centro de São Paulo. Andei de bonde a única vez da minha vida. E eu ganhei, meu pai e minha mãe me deram esse autorama. E eu ganhei, junto com esse autorama, um disco do milésimo gol do Pelé. Ux. Tem até hoje também. Bom, por que eu estou contando isso? Porque eu vou fazer 60 anos agora. Quer dizer, já é uma vida, 60 anos. Então, essa história tem 50 anos. Sabe onde está esse autorama? Na minha casa, aqui, embalado, funcionando, ninguém põe a mão, nenhum sobrinho pôs, nenhuma filha pôs. Está lá guardado. De vez em quando eles saem de férias, eu monto para que eu possa brincar, relembrar um pouquinho. Na minha estante estão os carrinhos lá montados. E eu tenho o disco do Pelé e tenho esse autorama. Eles têm 50 anos, né? Não é fácil. 50 anos funcionando, íntegro, ninguém põe a mão. E eu falei, quando eu morrer, doe para alguma casa, sei lá, alguém, para criança. Não sei se vai funcionar na época, mas eu trago isso aí. Eu trago essa luta deles. Eu estou contando isso não pelo brinquedo, mas pela luta que eles fizeram para comprar esse brinquedo. Foi tão forte, porque eles devem ter pago isso aí, sei lá, em quantas prestações, meu amigo. E eu brinquei muito com esse negócio, assim, muito, mas era muito mesmo. E eu imagino o sacrifício que eles fizeram para pagar esse negócio. Minha mãe costurava. Sim. Enfim, acho que é um processo normal. E eu dei tanto valor naquilo, virou uma simbologia da garra deles. E eu conto isso, a pessoa fala, não é possível isso, mas é possível sim. Esse brinquedo poderia ter quebrado já, porque ele não é uma coisa muito... Ele não é tão resistente, né? Sim. Ele tem montagem, desmontagem, Você monta, tem as pecinhas, tem a gradinha que você vai colocando uma por uma. E ter os carrinhos, ter isso, as ferramentas estão lá. É como se fosse uma simbologia para que eu nunca esqueça de onde eu vim e aonde eu vou chegar. Onde eu pretendo chegar e de que forma. Que é sempre de uma forma honesta. Me fica essa simbologia. Claro. Que é a união dos dois nesse trabalho forte. Então, isso aí eu sempre que posso conto, porque é muito... Dá o que eu sou por eles. O pai Luiz é mais durão ou mais benevolente que o seu Walter com as meninas de 18 e 24? Pai, eu sou mais chato. Eu sou muito chato, cara, eu sou muito chato.
É assim, eu tenho uma ciumeira daquelas duas que dói. Não sei se por serem meninas, né? Sei lá, mas eu sou muito chato. Eu não proíbo nada, né? Sempre que posso buscar, que é sempre, vou levar, vou buscar. Mas minha filha está em São Paulo já, é uma mulher, não dá mais, não tem esse controle, né? Mas quando ela vem a Bauru, olha que coisa maluca, quando ela vem a Bauru eu fico controlando. Mas eu tento minimizar, mas meu pai era meu pai era muito liberal. Tá. Ele me direcionou para o caminho certo, mas era muito liberal. Pai, eu vou sair essa noite. Ai, tá. Fala para tua mãe que você vai chegar meia-noite, que ela dorme. E eu chego às 5 da manhã, tá? Porque eu sei que é bom. Era meio assim. Minha mãe já é o contrário. Esse lado que eu tenho hoje, eu puxei da minha mãe. Chatinho, sabe? De ficar controlando a hora que chega. É minha mãe. Mas faz parte. Luiz, muito obrigado por você ter feito um pequeno recorte conosco aqui. É um prazer. Peguei no corredor da conversa. Muito obrigado. Acho que eu nunca contei essa história para ninguém em Bauru e para ninguém mesmo. Só a minha família que sabe. E assim, você me deu Nossa, estou feliz. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. A gente conversou no Câmara Livre de hoje com Luiz Antônio Fernandes Fonseca e não com o secretário, o moço lá do Paris de São Paulo. Paris, São Paulo. Que nos visitou aqui na TV Câmara com as suas trajetórias. Pegue o autorama da sua casa e veja se ele monta todas as peças e se ele faz sentido para você. Olhe para o brinquedo como se fosse a simbologia da sua vida. Até o nosso próximo encontro.